Boa noite. Hoje a live, nosso tema, nosso bate-papo de hoje é burnout. E a gente vai esclarecer muitas dúvidas, porque são sintomas muito parecidos com ansiedade, com exaustão. Então a gente vai discutir hoje sobre os sinais ou sintomas, como você sente no corpo. Boa noite. Hoje se fala muito, né, de saúde mental nas empresas e vocês vão perceber que o burnout ele está relacionado ao estresse crônico relacionado ao trabalho, ok? Vamos lá. De onde eu falo aqui, de onde estou, tá caindo uma chuvinha gostosa, mas ainda muito quente. Onde vocês estão? Tá chovendo? Me fale aí. Caindo muita chuva aqui. Isso é bom. Só que ainda tá muito quente. Vamos chegando. Luciana, boa noite. Geise, boa noite. Esther, boa noite. Então, gente, vamos começar a live. As pessoas estão chegando aos poucos. Não é isso? Então, você que tá aí com um copinho de café, de chá, eu tô com um chazinho aqui. Tá com o bebê no colo, tá tomando um vinhozinho. Tá aí lavando os pratos da noite. Aqui é o lugar certo hoje pra estar. Boa noite. Como é que tá Salvador aí? Muita chuva? Como é que estão? O som melhorou? Dá pra ouvir bem? Me falem. Deu uma melhorada? Falem aí. Salvador, muita chuva, isso aí. Aqui também, hein? Aqui também. Mas muito calor ainda. É sinal de que vai chover mais. Então, gente, quem tá chegando, quem ainda não me conhece, Paola, psicoterapeuta, palestrante, mentora de grupos. E hoje eu tô aqui pra gente falar de um assunto que tá bem em voga, assim, que tá bem na mídia, que é o burnout, né? Até por conta de algumas polêmicas que tá tendo, que é sobre a saúde mental no trabalho, né? Já foi divulgado que o ano passado o INSS divulgou essa pesquisa e eles gastaram 3 bilhões, B mesmo, bilhões de reais com auxílio-doença, né? Houve um aumento assim exponencial de afastamentos por ansiedade, burnout, depressão, né? E agora existe uma nova regulamentação, que é a NR01, né? Que exigem de todas as empresas CLT, né? De regime CLT, que façam um diagnóstico psicossocial, né? Dentro dos seus estabelecimentos. Por conta, né, desse número, por conta desse fato. Então, existe uma discussão sobre o burnout, né? Ele só foi conhecido, né, reconhecido como uma doença laboral em 2022, né? Só tem 3 anos. Então, ele realmente está relacionado às atividades laborais, ao trabalho, né? Então, vamos começar. Boa noite, Vini, o filhão sempre dando a força na mão pra mãe. Boa noite. Então, vamos lá. Respira fundo aí, tá? Relaxa. Onde você está agora, aproveitar esse feriado. Acredito que estejam em casa, né? Estejam em um lugar seguro. Pra gente começar aí a falar sobre isso, sobre o burnout. Primeiro, a gente falar que não é frescura, né? O burnout não é preguiça, não é uma invenção, não é
coisa de mulher, né? Realmente, ela, como eu falei, ela foi reconhecida, né, como uma síndrome ocupacional relacionada ao trabalho em 2022 pela OMS. Tá? Tem CID e tudo. E o nome burnout, olha que interessante, é um nome em inglês, né? E significa queimar até o fim. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que você se esgota, a sua energia, ela esgota até o fim, né? Como uma vela acesa que vai sendo utilizada, o fogo vai utilizando aquela cera, vai se esgotando, ok? Então é como se fosse isso. A sensação é de esgotamento. É como se por fora, né, você está intacta, mas o esgotamento mental, emocional, né, ela não é aparente, você não vê. Então é como se fosse a bateria, uma bateria de celular, tá? Imagine que você tem uma bateria, você tem um nível de energia, né, a quantidade de energia, e você utiliza essa energia até o zero. É como se você deixasse o celular seu desligar por estar com a bateria zerada, ok? Não é assim que a gente faz com o celular? Quando você vê que está lá com 15%, 10%, já está no vermelhinho, você coloca logo na tomada para recarregar a energia dessa bateria. Tá? E não deixar o seu celular desligar. O que acontece com o burnout? Você percebe que sua bateria está se esgotando, já está lá no vermelhinho e você não recarrega a sua bateria, ok? Você não chega lá na tomada. E o que acontece? Você pifa, você desliga, tá? Então, só aí você vai reconhecer que você não está bem. E aí há o afastamento, há uma necessidade, porque só assim você procura ajuda. Quando você desliga, dá uma pane, que aí você vai procurar ajuda e acaba se afastando alguns dias do trabalho, ok? Agora, ele sim está relacionado ao trabalho. O burnout, ele não está relacionado é uma mãe que está esgotada por conta do... Não, tá? É alguém que está com ansiedade, alguém que está com problema familiar. Não, o burnout, ele é uma síndrome e sempre, lembre disso, tá? Não esqueça. Sempre vai estar relacionado à atividade laboral, ao trabalho. Tá bom? Você pode ter outras cargas emocionais fora do trabalho, tá? Mas quando acontece no trabalho. Por exemplo, você chega no domingo, você sabe que já amanhã, né, na segunda, no dia seguinte, você vai iniciar seu trabalho. Acabou a folga. Você já começa a sentir ansiedade. Você já começa a sentir no seu corpo dor de barriga, enxaqueca. Né? Você fica pensando, você tem insônia. Por quê? Porque você já sabe que no dia seguinte vai ter que encarar o trabalho. Ok? Um dos sintomas. Outros sintomas que é característico do burnout. Você passa um final de semana, sua folga, tem até um feriadinho aí prolongado. Tem muita gente que prolongou o feriado, né? Hoje, feriado, quinta, tem gente que vai dar uma enforcada aí na sexta, vai emendar sábado e domingo. Quando chega na segunda, não parece que teve 4 dias de folga. Não consegue descansar. Passa um mês de férias inteiro, quando retorna para o trabalho, parece que não teve esse período de férias de descanso. Ou seja, você não consegue recarregar a bateria do seu celular ou do seu corpo. Você não consegue recarregar. Acontece isso com o celular, quando a bateria tá... Você tem que trocar a bateria, não é isso? Quando você coloca lá e vê que a bateria não tá recarregando, né? Na tomada, o que é que você fala? Poxa, tem algum problema. Ou é na entrada lá do cabo, ou eu tenho que trocar a bateria. Então, esse é um sinal que você tem do seu celular que tem algo errado. A mesma coisa somos nós. Quando a gente não consegue descansar, mesmo tendo um tempo para isso, mesmo você dormindo, você descansando, você tirando um dia assim para não fazer nada, ficar só relaxando. Mas quando chega no dia de ir trabalhar, você sente um cansaço físico, um esgotamento que você não entende o que é. Como? Se eu estava, né, descansando.
Você tá no trabalho e você tem uma baixa de energia muito grande. Você tem vontade de chorar, do nada. Sabe? Aquela saidinha pro banheiro e aí você cai no choro inesperado. Ou quando vai pro trabalho, você cai no choro, né? Então, são um dos sintomas da síndrome. Você não tem mais prazer em trabalhar, em fazer aquilo que você fazia antes. Que você fazia, você se entregava, você até curtia o seu trabalho. E chega um momento em que você não tem um pingo mais de vontade nenhuma de fazer o que você fazia antes. Você começa a perder o prazer, perder a vontade de fazer as coisas. Você se torna uma pessoa um pouco grosseira no trabalho, tá? Não porque você seja uma pessoa grosseira, mas você se torna porque você fica tão irritada, tão intolerante, como se sentindo que, poxa, aqui não é mais o meu lugar. E quando vem uma cobrança, quando vem um colega, você não tem mais. O pavio já tá curto. Entende? E aí você se torna uma pessoa cínica. Ah, tanto faz, eu vou fazer, tá tudo bem, deixa aí, eu vou empurrar com a barriga. Com isso, o que é que vem? Aquela sensação de que, poxa, não sou mais a mesma pessoa de antes. Eu não produzo mais como eu produzia antes. E aí vem o quê? Baixa valorização, autoestima lá pra baixo, você se sente incompetente. Entende como é o ciclo? Como uma coisa vai puxando a outra, e essa carga vai ficando cada vez mais pesada. Cada vez mais pesada. Porque você tem aquela sensação de, poxa, tudo que eu faço não dá certo. Eu não consigo mais produzir como eu produzia antes. Eu dava conta de tudo aqui. Hoje eu chego no final do dia e eu sempre deixo coisas para fazer pro dia seguinte. Meu chefe tá pegando no meu pé porque tá percebendo o que tá acontecendo, né? Só que ele percebe a falta de produtividade, mas ele não olha para o seu colaborador. Ele não tem empatia. Ele acredita que essa diferença, poxa, essa pessoa não era assim, esse colaborador não era assim desse jeito. E por que agora ele não quer fazer como fazia antes, não é mais produtivo, tá sempre de mau humor, não é? Então ele não consegue ter um olhar mais empático, mais profundo e mais humano, né? E entender que aquele colaborador ali não está bem. É por isso que essa nova regrinha que tá vindo aí, não, já está em vigor, né? Ele só ainda não está sendo cobrado, mas a partir do maio de ano que vem, as empresas vão começar a ser fiscalizadas e quem não estiver com o diagnóstico psicossociais feito, com o resultado, com a avaliação, com o programa de manutenção, né? Vai cair numa multinha aí que é um pouquinho gordinha, né? Por quê? Porque tem percebido como hoje o afastamento, né, por doenças mentais está aumentando assim absurdamente. E a gente sabe que o INSS não tem esse dinheiro todo. Pagar aposentadoria, né? Pagar auxílio doença por conta de afastamento de saúde mental, gente. Muito grande. Muito grande. Bora falar de profissão. Eu acho que teve um programa, tem uns 15 dias ou mais, da Globo, é o repórter, Profissão Repórter, né? Mostrando mesmo que na área da saúde, área de educação, os policiais, a segurança estão se afastando, muita gente se afastando no seu trabalho por conta de saúde mental, para tratamento de saúde mental, né? O que acontece? Esse profissional, ele continua com seu salário e há uma necessidade de colocar um substituto no teu lugar, nesse lugar, e a empresa vai ter que pagar também, né? Então está sendo muito oneroso. Então está chamando a atenção para olhar com mais profundidade, né? Com mais empatia para saúde emocional, mental nossa. Então assim, eu fui professora e eu vou contar minha historinha aqui, que eu passei por isso, ok? Então eu tinha uma jornada tripla, né?
trabalhava em 2 escolas, em 2 municípios diferentes, não era no mesmo município. Então eu vivia de ônibus para cima e para baixo. Eu tinha uma casa, eu tinha filhos, eu era mãe solo. Então era tudo nas minhas costas. E como professora, quem é professora aqui deve saber, ou quem não é professora, mas conhece bem esse mundo, né, da educação, a gente traz trabalho para casa. Então a gente não tem esse período de, a partir de agora, eu vou sair do trabalho e esqueça o trabalho. Não é assim, não é? A gente leva o trabalho para casa e a casa para o trabalho. Então, o peso é bem maior para as mulheres. Sempre foi, ok? Então, por isso que o número também de colaboradores que se afastam são mulheres, ok? Porque da jornada, do perfeccionismo, as mulheres são mais ansiosas, as mulheres, elas têm a casa, filho, marido, família para dar conta, né? É aquela que administra a casa, é aquela que vai fazer as compras, é aquela que vai no mercado, que vai na feira, que resolve colégio de menino, que resolve farmácia. Então, assim, chega, cansei de falar, né? E mulheres hoje que são empresárias, que estão com seus próprios negócios, tocando seus próprios negócios, né? Então, juntando tudo isso, e nós temos agora para, né, piorar a situação, o vício das telas, né? Nós não damos um descanso para a mente. Então, você imagine como é uma jornada, um dia, né, de uma mulher. Acorda cedo, vai cuidar dos filhos, da alimentação, isso tudo correndo, ok? Deixa o menino na escola, vai pro trabalho, ou passa o dia inteiro, ou volta para casa, dá comida a filho, volta de novo pro trabalho. Então, trabalho, volta para casa, começa tudo de novo. E quando tem aquele período de agora eu vou deitar, né? Acabou o turno da noite, o quarto turno. Agora eu vou descansar um pouco, ok? Só que o que a gente faz? A gente pega o celular. A gente pega o celular e fica stalkeando, fica só olhando. Então, mais estímulos ainda, mais estímulo para o seu cérebro. Então, você não coloca para carregar a sua bateria. Muito pelo contrário, você está descarregando ainda mais. Então, a gente precisa tirar um tempinho para descansar completamente. Zero tela, tá? Zero luz. Dá um descanso, um reset cerebral, para que você recarregue e volte no outro dia. Então, isso acontece constantemente, ok? Constantemente. Então, a sua bateria, ela não vai chegar um dia que ela não carrega mais. Então, isso que é o burnout. É quando você não consegue mais trabalhar como antes. Você não tem mais energia para trabalhar. Você, quando pensa em trabalhar, você já tem crise de pânico, de ansiedade para ir para o trabalho. Ok? Quando eu comecei a ter os meus primeiros sinais, eu ia, né, dirigindo, eu ia com o carro, e durante o caminho todo era estado de alerta. Teve um dia que quando eu cheguei na porta do colégio, que eu vi aquela multidão de menino, eu não consigo estacionar o carro dentro do colégio. Foi difícil para que eu passasse pelos alunos e estacionasse o carro. Chegou um ponto que eu não queria nem mais ir de carro, tá? Então, vai começando com esses sinais. E a gente não dá a mínima atenção a esses sinais. Vai achando que é normal, uma ansiedade, tudo bem. E eu comecei a ficar triste, chorosa na escola. Eu já não conversava com os colegas, com os professores. Eu ficava sempre recuadinha no canto. Eu comecei a não querer dar as costas para os alunos. Eu comecei a ter medo, pânico.
Então eu ia pro quadro, eu bloqueava, eu não conseguia. Eu tinha que estar olhando para trás o tempo todo. É como se minha mente estivesse assim, vai acontecer alguma coisa, não fica de costa. E outros sinais, e outros sinais. Então, quando eu percebi que eu não consegui, como eu era professora de educação física, quando eu percebia que eu não ia conseguir falar, aí eu ia pra quadra com as crianças. Então, assim, eu precisei me afastar por conta disso. E os sinais vieram antes e eu não dei atenção, né? Então, lembrando, quais os sinais de alerta, tá? Que vocês precisam conhecer, tanto para perceberem vocês, se vocês estiverem passando por isso, ou um colega, tá? Que você pode ajudar. Que você vai perceber essa pessoa diferente e não vai mais achar que é preguiça, que é má vontade, tá? Vocês vão ter um outro olhar, vão ter um olhar com empatia. Então vamos lá, porque são muitos, ok? Então acordar cansado, descansar e não conseguir descansar, passar um bom tempo dormindo e ainda se sentir cansado. Então é como se a bateria não consegue recarregar, né? Você tem insônia ou hipersono. Você está com muito sono ou pouco sono, né? É um dos sinais. Chega domingo ou chega assim, hoje, final de feriado, acabou, amanhã eu tenho que trabalhar. Nossa, você já começa a sentir aqueles sintomas da ansiedade, porque no outro dia você sabe que vai trabalhar. Hoje é domingo, então já começa você se sentir mal, porque no outro dia você sabe que tem que ir trabalhar. Esse é um dos sinais, ok? Você sentir muita tristeza quando tá no trabalho, vontade de chorar do nada, não tem vontade de conversar com os colegas, de interagir mais com os colegas, você fica irritado, não tem mais prazer de trabalhar, não quer fazer mais nada, tá? Sua produtividade começa a cair. E aí, tá tudo bem com vocês? Alguém se identificou? Alguém já teve esses sinais? Me falem aí. Dá pra eu tomar um golinho aqui de chá. Me fale, vocês já passaram por isso? Ou conhece alguém que já passou por uma situação dessa dentro do trabalho? Professor nem se fala, né? Eu conheço vários que se afastaram, precisaram se afastar por burnout. Precisaram. Não é mole. Na área da saúde também acontece muito. E vocês já tiveram? Me falem aí vocês. Conhece alguém que já passou por isso, que teve que se afastar do trabalho, teve que ficar um tempo em casa, 15 dias, um mês, por perceberem esses sintomas e procurar uma ajuda, né, de um profissional especialista na área e se afastar? Me falem aí. Me falem. Conhecem? Gente, eu falei o quê? Burnout está relacionado a doenças laborais, ok? Agora me fale, uma dona de casa, né? Ela não trabalha fora, ela é dona de casa. Ela pode ser considerada que ela tenha burnout, que ela apresente a síndrome do burnout? O que é que vocês acham? Me fale aí. A dona de casa cuida da casa, da limpeza, da cozinha, dos filhos, da alimentação, lava roupa, passa roupa. É um trabalho, né? Sim, não é, Janete? Não é isso? A dona de casa, ela é considerada... É um trabalho do lar, né? Ela tem um trabalho que é de cuidar de uma casa, de administrar uma casa, ok? Filho, marido. Então, ela pode sim, certo? Apresentar o burnout, ok? Só que como é que ela não vai receber, né? Ela não vai encostar pelo INSS, não tem como. Mas ela pode apresentar sim, tá? Ela pode começar a não ter vontade de fazer mais nada, de não querer levantar da cama. Então, isso se assemelha um pouco com a depressão. Então, ela pode ser confundida com depressão. Porque ela não tem vontade mais de fazer as coisas, né? Ela vai chorar em casa, sozinha. Ela vai começar a ficar irritada com as crianças. Não vai ter mais aquela paciência que ela tinha antes. Ela não tem mais vontade de cozinhar, de fazer aquele alimento gostoso
como ela fazia antes, ela não tem mais prazer de fazer as coisas, tá? Só que ela não tem um trabalho fora. O trabalho dela é em casa, né? Então, como é que eu vou saber o que é cansaço, o que é burnout, o que é depressão, o que é ansiedade? Para isso, precisa de um profissional especializado para analisar toda a rotina, o que é, os sintomas emocionais, mentais, físicos. Inclusive, existem testes, né, que são feitos para chegar ao diagnóstico de síndrome do burnout. E aí, há uma necessidade de tratamento, terapia, algumas vezes a medicação, ok? O afastamento do trabalho. Por quê? Porque o gatilho é o ambiente no trabalho, tá? O gatilho é o ambiente no trabalho. Então, pode ser... Paula, quer dizer que a minha vida pessoal não vai interferir? Pode interferir. Claro que esse peso, sim, é levado em consideração, ok? Só que num trabalho onde era a sua válvula de escape, onde você se sentia bem, de uma hora para outra, não é mais desse jeito, ok? Quais as causas? Um assédio moral, né? De cobrança, de tratamento do seu líder, do seu chefe, de uma forma autoritária, que te humilha, ok? Ou com um colega, ou um problema com um colega. Então, assim, o gatilho será o trabalho, o ambiente do trabalho que mudou por alguma razão, tá? E que é necessário investigar para que você, quando retorne ao trabalho, não vá novamente ter uma recaída, né? Eu conheço muita gente que fez transição de carreira, não voltou mais para o trabalho, procurou outro emprego, justamente para um dos caminhos para o tratamento do burnout. Gente, tem inúmeros casos de pessoas conhecidas, famosas, repórteres, que da pane ao vivo, teve vários, que na hora tá apresentando lá um jornal e dá pane, esquece, né? E aí acabam se afastando. A gente teve recentemente aqui na cidade de Jacobina a visita de Jéssica Senra, que era apresentadora do BATV. Ela se afastou por isso, ok? Ela não mais atua na televisão, né? Teve outros casos. A gente conhece alguns artistas, cantores que se afastaram do trabalho, né? Do seu trabalho, da sua rotina de trabalho. Precisaram se afastar. Por quê? Porque perceberam que a sua bateria não estava mais carregando. Parou o celular, desligou o celular de vez, né? Como eu falei, o celular chega uma hora que a bateria não carrega mais. Não é assim? Que precisa de uma manutenção. Então, nosso corpo também existe um limite, né, de energia. Então, quando você usa até o fim, vai chegar uma hora que também vai desligar, vai dar pane. Então, isso acontece. Então, é necessário, né, que exista essa consciência, essa autoconsciência, tá? Às vezes a gente fica querendo empurrar, né? Empurrar com a barriga, não, vai passar e só piora, né? Só piora. Então, no meu caso, eu precisei me afastar e tive que tomar uma decisão, né? Bem radical. Eu pedi exoneração de um dos concursos, porque eram 2 escolas, 2 cidades diferentes. Eu pedi exoneração, tá? De um dos concursos e depois o outro eu me afastei definitivamente, ok? E fiz uma transição de carreira. Então, tem pessoas que chegam a esse ponto de não trabalhar mais naquela área ou naquele trabalho, e as pessoas que estão de fora, que não entendem, só julgam, acham que é loucura. Nossa, eu conheci fulana, como ela pediu a exoneração de um concurso, tanta gente que quer fazer concurso, entrar, ter estabilidade. Só que a gente chega numa fase da nossa vida, né, que não é importante, o dinheiro é importante, mas não é fundamental. Que a paz, ela é mais importante. A tranquilidade, a sua saúde é mais importante. O que é que adianta você estar trabalhando em um local onde você sabe que ali é só ladeira abaixo, você só vai adoecer,
pelo dinheiro. Então você não vai ter saúde para se beneficiar do que você ganha, né? Você só vai estar em médico, só vai estar afastada, só tomando um remédio, não vai estar feliz, não vai curtir, não vai viver. Então você chega a um ponto e fala assim, poxa, não vale a pena, né? Não vale a pena. E aí você sai e você fica feliz. Você pode até ganhar menos, mas você tá feliz, poxa, né? Então a gente chega numa fase da vida que a gente não quer mais ter razão. Ou você quer ter razão, quer ser feliz. Você só quer ser feliz, não quer mais ter razão, né? A vida importa. Então, assim, sua saúde mental importa, sua saúde emocional importa. Então, é isso que você tem que levar em consideração. E não o que as outras pessoas vão falar de você, vão pensar de você, né? Me digam aí, como é que vocês estão? Como é que vocês percebem o dia a dia de vocês, né? A rotina do trabalho é pesada, tem horas que dá vontade de jogar tudo pra cima. Me falem, conhece alguém também que já passou por essa situação, que já teve o burnout, teve que se afastar por um tempo? Me falem aí, me digam. Hein? Vou dar aqui para vocês dicas valiosas, ok? Para vocês como recarregar a bateria de vocês. Então, vocês têm um dia exaustivo, tá? Um dia de trabalho bem puxado. Tem trabalho em casa, né? As mulheres, elas não vão para casa e, vou ficar aqui assistindo o Jornal Nacional, vou ficar aqui, não, né? Tem muita coisa ainda para ser feito, tá bom? Mas é muito importante que você, dentro da sua rotina, tire um tempinho só seu. Sem celular, sem tela, sem televisão, sem barulho, só seu. Para que você dê um descanso à sua mente, o seu sistema nervoso, tá? É necessário, tá? Isso não é luxo, é necessário hoje você dar resetar o seu sistema nervoso, tá? É preciso desse tempo de você inspirar, expirar, sentir seu corpo, ter consciência do seu corpo, onde é que está doendo hoje, como é que eu estou fisicamente, emocionalmente. É necessário. É necessário atividade física. É necessário atividade física. É necessário você liberar energia, tá? Movimentar o corpo, produzir neurotransmissores que ajudam, tá? Na sua recuperação emocional, para liberar as amigas minas, né? Para dar bem-estar, te deixar mais feliz, né? Te dar mais prazer, uma sensação de leveza, é necessário. Antes eu conseguia fazer isso e era muito bom. Hoje em dia sinto falta de um tempinho de meditação. Janice, você tá percebendo a diferença, né, gata? Então, minha linda, não sei o que aconteceu, que hoje você não consegue, mas tente. Nem que você acorde um pouco mais cedo, tá? Mas tenha esse tempinho. 5 minutos já é necessário, né? 5 minutos. Ou dormir um pouco mais tarde, ou no meio do dia, um tempinho. 5 minutos você sabe que vai fazer diferença, viu? Mas é muito importante, sim, porque a gente precisa fazer com que a nossa mente, ele também precisa desse momento assim, zen, zero, ele precisa recarregar, né? Imagine você forçando algo que você sabe que vai parar, é como se você pegasse um carro, né? Você percebe que o carro está precisando de manutenção, de vez em quando ele dá ali um sacudidinha e você precisa, né, dar manutenção ao carro e você não dá. Você sente o carro, você sabe que ele não tá bom, que ele precisa ir na oficina, trocar o óleo, você sabe. Mas você, amanhã eu faço, até que ele vai te deixar você na rua, tá? Ele para. Ok? Vai parar. O corpo da gente é a mesma coisa. Né? A mesma coisa. Então a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa de um tempinho pra gente, se afastar de tela. E uma coisa muito importante. Agora presta bem atenção aqui, ó. Não. Palavrinha mágica.
que faz uma diferença grande na nossa vida. Não. Não, bem delicioso. Não. Sem culpa, leve e macio. Não. Né? Então, a gente, principalmente as mulheres, foram educadas, né, a serem boazinhas, obedientes, né? Sempre tá ali para servir o outro. Mesmo que isso custe a nossa saúde, mas a gente sempre tá ali. Não, eu vou ajudar, eu faço. Sim, 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 tudo bem, sim, tudo bem. Até que você não aguenta, né? De que tanto você traz pra você, fica tão pesado. Então a gente precisa aprender a dizer não, principalmente no trabalho, né? Onde há muita cobrança, você sabe o limite. Quem sabe do seu limite é você. Então é você que precisa dizer não, até aqui eu posso ir, daqui em diante, não. Isso aqui não tudo bem que se eu estiver folgadinha, eu posso ajudar o colega. Mas hoje eu estou sobrecarregada e essa função aqui não é minha. Então não, tá bom? Mas quando a mamãe aqui estiver tranquila, eu digo sim. Então, o não faz diferença na sua vida, não é? Me digam aí, quem tem dificuldade aí de dizer não? Alguém tem essa dificuldade? Dizer não, eu não posso, hoje não, né? Não, obrigada, eu não quero. Até isso, gente. Quando alguém pede, né, ou te oferece algo, e às vezes você, sim, tudo bem, né? Mesmo você não querendo, né? Ou não, nem pode comer, mas, né? Por quê? Porque a gente foi educação, tá? Foi uma programação. E agora a gente tá percebendo que dizer não é falta de educação, né? Que dizer não é ser uma pessoa ruim. Que dizer não quer dizer que a pessoa vai ficar triste com você, que vai se afastar de você, ou que vai ficar zangada com você. Não, tá? Isso é nossa mente que coloca. A gente pensa que é assim, mas não é, tá? Janice, você já fica exausta em pensar em dizer não pra alguém, né? Por quê? Porque você tem medo. Isso. E a mudança, não se cobre, tá? Ela é devagar mesmo, você vai dizendo uma vez, tá? E aí você vai segunda, terceira, depois você vai ficando até mais tranquila para falar não. No início, a gente ainda traz a culpa, tá? Mas você vai perceber que o outro não ficou diferente com você porque você disse não. E que essa imagem é sua, essa percepção é sua, não é do outro, né? Entende? E outra coisa que eu sempre falo, por que as pessoas ao seu redor sempre procuram você? Porque sabe que você é uma pessoa sempre que vai dizer sim. Porque você é responsável por isso. Foi você que colocou essas pessoas, vamos dizer assim, acostumadas a ouvir sempre o sim, tá? Então é você que vai ser responsável também, a partir de agora, dizer assim, não, né? Um nãozinho aí, de vez em quando, tá bom? Quando necessário, você fala não, tá? Quando você... Tem coisas que você pode fazer tranquilamente. Pode ajudar o outro, tá ali, é disposta, tem tempo, não vai te trazer nenhum prejuízo. Então, tudo bem, né? E não se preocupe que as pessoas não vão se afastar de você. E não precisa justificar, tá bom? Porque a gente precisa também acostumar o outro a ouvir um não, tá bom? A gente precisa também se posicionar e colocar limites, porque o limite, sempre lembre, o limite quem sabe é você. O meu limite quem sabe sou eu, não é o outro, né? E ele precisa saber disso, o outro precisa saber disso, né? Precisa saber onde é o seu limite. Você precisa se posicionar na vida, né? Então, desligar, né, que eu falei, ter uma rede de apoio, tá? A gente precisa falar com alguém, tá? Quando você perceber que tem algo diferente em você, tá? Converse com alguém, né? Fale do que você está passando. Tenha uma rede de apoio. Procure uma terapia, tá? Uma escuta de um profissional. Porque ele é que vai te orientar, que vai saber o que você tem. É burnout, é depressão, transtorno de ansiedade, né? Tá com pânico, tá? Ou é só um período, uma fase, é uma exaustão, é algo
que não tá bem encaixado ali na sua vida, que precisa dar... Porque às vezes, o que acontece? Vou sair um pouquinho aqui do tema. Mas assim, o que acontece? Quando você começa a perceber que algo não está bom na sua vida, poxa, até passei 45 anos, estou achando algo estranho no trabalho, parece que não estou me encaixando mais nesse trabalho, eu me sinto um passarinho fora do ninho, não me sinto pertencente a esse lugar. Às vezes é porque, no fundo, na sua essência, não era para você estar ali realmente, não está mais encaixando. Quando você começa a permitir que a sua essência, que você seja você mesma, você vai ver que muita coisa que você faz não está fazendo mais sentido na sua vida. Por quê? Porque a gente amadurece, né? Com o tempo, a gente vai tendo outras experiências. E o que fazia sentido antes, hoje não faz mais. E às vezes a gente quer forçar a barra, né? Não, mas se sempre foi assim, por que agora tá diferente? Porque não faz mais sentido, nada é para sempre. E o para sempre sempre acaba. Então há um período, há um momento na sua vida que vai ter coisas ali ao seu redor que não vai fazer mais sentido. E é que você precisa olhar com cuidado, com carinho para aquilo ali e decidir e fazer escolhas, né? A vida é feita de escolhas. E a gente não pode querer dizer assim, não, isso aqui é meu, mesmo que eu comprei ou adquiri, mas mesmo que não faz mais sentido, mas tá aqui, é meu. Não. Eu tenho que ter maturidade, né? Eu tenho que ter discernimento, sabedoria, querer assim, pra mim essa xícara aqui não faz mais sentido. Ela me serviu até aqui. Então agora, ó, xícara, obrigada por tudo, mas eu não preciso mais de você agora, tá? Então, vou partir para outra coisa. Mas para eu tomar essa decisão, eu precisei passar por uma autoconsciência, uma terapia, uma nova descoberta, né? Por isso que as pessoas procuram muito a terapia, porque a vida começa a ficar estranha, né? E quando você vai perceber, por quê? Porque você tá começando a querer fazer outras escolhas na vida, tá percebendo que aquilo, até agora, que fazia sentido, não faz mais, né? Porque a gente amadurece. A gente começa a olhar a vida de uma forma diferente. Isso acontece na vida da gente, acontece. Em algum momento isso acontece. E aí você começa a fazer ajustes, escolhas, né? Dizer não, deixar para trás, se afastar de pessoas que não te fazem mais bem, né? E às vezes para isso é necessário passar por uma terapia para te fortalecer, te deixar mais forte, trazer mais autoestima, confiança, autoconfiança, e você venha, né, trilhar um outro caminho com mais segurança, né? Então, gente, o que eu quero deixar para vocês esse recado hoje é isso, tá? Anotem aí na sua agenda. Anota aí, presta atenção, ó. Atenção. Dia 27, de hoje a 8 dias, de hoje a 8, eu vou ter uma aula exclusiva, gratuita, sobre ansiedade mais uma vez. Só que dessa vez eu vou trazer 5 exercícios, 5 estratégias de como você aliviar a tensão, a ansiedade, o estresse no seu dia a dia. Estratégias, exercícios bem básicos, fáceis de fazer, em qualquer lugar você faz, ok? Lembre que a ansiedade, ela não vai deixar de existir na sua vida, mas a gente precisa aprender a lidar com ela. E é necessário que a gente faça alguns exercícios para aliviar a ansiedade, tá bom? É necessário, tá? Então, eu vou ensinar vocês esses exercícios, tá? A gente vai fazer ali ao vivo, eu e vocês vamos fazer a prática ali, naquele momento, que vocês vão perceber que é algo simples, que traz resultado, tá? Então, vai ser, que dia, Paola? 27 de novembro, às 20 horas, tá? Eu vou começar a deixar o link da inscrição nos stories, no link da bio também. Na bio tem o link para inscrição para aula. Vai ser no Google Meet, não vai ser aqui no Instagram, tá? Por isso que tem que fazer essa inscrição para entrar no grupo, e lá eu vou mandar a sala, o linkzinho na sala para vocês entrarem e participar dessa aula, tá bom? Não esquece, dia 27 de outubro, 27 de novembro, semana que vem, às 20 horas, vamos ter uma aula exclusiva sobre ansiedade e estratégias de aliviar os sintomas da ansiedade e você ter uma vida mais leve, ok?
Gente, boa noite. Adorei a participação de vocês, os comentários, tá? Eu espero que tenha ajudado bastante as dicas de hoje, o bate-papo de hoje. A live vai ficar gravada no YouTube. Eu tô deixando lá no YouTube o meu canal. O link do meu canal está na bio, mas eu vou deixar também nos stories o linkzinho do YouTube para você entrar lá, se inscrever, tá? E lá, todas as lives estão lá no YouTube, tá bom? Gente, tchau, um cheiro, um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa noite de feriado, de chuva, esse bate-papo, tomando, ó, um chazinho. Descansem, tá? Tira agora, descansa esse celular aí um pouquinho, dá um tempo desse celular, pra amanhã voltar pro trabalho mais aliviados, tá bom? Cheiro, beijo de luz e tchauzinho!